Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo De Victo, eu sou jornalista do Voz do Contribuinte. É uma coluna que a gente tem no jornal A Gazeta, o jornal filiado à Associação Nacional de Jornais e associado à Federação Nacional de Jornalistas. Hoje nós estamos recebendo um grande intelectual na área de sobrevivência, o Jorim Dolvin Dantas, que é um servidor público federal, né, do Ministério da Defesa e especialista em situações de segurança, sobrevivência. E nós tivemos um caso, né, se tratando de sazonalidade, que foi o caso da jovem de 27 anos, Juliana Marins, que teve a sua vida ceifada em virtude de algumas perspectivas que ocorreram simultaneamente, né, envolvendo um guia, envolvendo a falta de conhecimento em sobrevivência, né, além de outros fatores que são preponderantes para decidir se você vai viver ou se você vai morrer. E quando se trata de juventude, a sociedade brasileira, né, os intelectuais, né, os profissionais da segurança pública, nós temos que falar sobre o assunto, né, tecer comentários sobre essa perspectiva. E ninguém melhor do que o Jorim, que é especialista na área, para comentar sobre esse fato. Tá, pessoal? Antes dele começar a tecer sobre o assunto, é importante dizer que o médico que avaliou a causa da morte da Juliana informou que ela morreu em decorrência de múltiplos traumas, com lesões internas e fraturas em diversas partes do corpo, certo? Então perceba a importância do conhecimento na área de sobrevivência. É muito importante isso, tá? Você que tem 18, 19, 20, 30 anos, né? A gente está falando agora com os jovens, que normalmente são os jovens que têm um conhecimento menos aprofundado nessa área de sobrevivência, né? A importância de ter acesso a esse conhecimento. Então, só para vocês terem acesso, pessoal, a quem está vindo hoje no estúdio, né? No caso do Jorim, ele é uma pessoa altamente gabaritada no assunto, tá? Então, já fez diversos cursos nos Estados Unidos, tá? Operações especiais de polícia, proteção de autoridade, tudo isso nos Estados Unidos. Técnicas de inteligência na Academia Nacional de Inteligência, tolerância zero na Universidade Metropolitana da Flórida, gestão e planejamento de recursos de defesa na Universidade Nacional de Defesa dos Estados Unidos, gestão e planejamento de recursos de defesa, leis internacionais de direitos humanos, introdução à genética do comportamento humano na Universidade de Minnesota, além de outros diversos cursos, a Academia Militar das Agulhas Negras, além de outros diversos cursos, tá, pessoal? Que esse grande profissional na área de sobrevivência tem para poder compartilhar com vocês, tá bom? Então, Jorim, fica à vontade para você se apresentar um pouco e a gente começar a falar sobre o assunto do caso da Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia para o seu público que nos assiste nesse momento. E é um prazer estar aqui nessa manhã, junto contigo, para que a gente possa tratar do que diz respeito à preparação para atividades outdoor, né? Ou seja, hoje a sociedade, de um modo geral, está procurando muito, principalmente a juventude, né? Essas atividades de campo. Ou seja, e muitas vezes essas pessoas não estão preparadas. É o caso da Juliana, né? Nós vamos falar do despreparo dela, não somente dela, mas também do parque, do governo, né? Onde aconteceu o acidente. Então, esse bate-papo aqui, Marcelo, vai ser para conscientizar, né? Ou seja, o praticante de atividade outdoor, né? Da necessidade dele estar preparado, dele ter o mínimo básico, né? E nós vamos mostrar equipamentos simples que, se a Mariana tivesse, ela estaria viva hoje, ok? Então, vai ser um papo muito descontraído e importante,
e que salva vidas. Perfeito, doutor. É isso que é importante, né, pessoal? A gente ter, você que é jovem, né, você pode viajar e curtir com a sua família, sair com a sua namorada, enfim, e ir para diferentes lugares, né, lugares com biomas extremamente diferentes do deserto, a Amazônia brasileira, rios, né, praias, penhascos, enfim, se você for um alpinista ou alguém que gosta de aventura, então esse papo é muito interessante por isso. E a gente vai começar, doutor, falando das habilidades essenciais de sobrevivência que jovens e adultos devem dominar antes de se aventurarem em biomas como florestas tropicais, desertos ou montanhas, né? Considerando casos como esse da Juliana, que acabou ceifando a vida dela. Olha, as habilidades básicas que um ativista, né, de atividades, né, outdoor, né, o praticante, desculpe, de atividade outdoor, necessárias, já começa com a preparação de seu equipamento, né? Por exemplo, a Juliana chegou na Indonésia, olhou numa empresa que oferece essa atividade outdoor e viu lá a trilha do vulcão. Eu vou fazer. Mas ela estava com calçado inadequado, com vestimenta inadequada, mochila inadequada e se aventurou. E deu no que deu. Para você ter uma ideia, Marcelo, se a Juliana tivesse na sua mochila esse cobertor térmico, tá? Esse cobertor térmico e esse dispositivo de aquecimento do corpo que tem para os pés e para o corpo, aí, pessoal, ela teria sobrevivido. Ou seja, na mochila dela, isso é o mínimo do mínimo, tá bom? Ou seja, esse cobertor térmico, esse aquecedor de corpo e água, ela teria sobrevivido tranquila. Isso aqui, Marcelo, quando você rasga o saquinho e que o que está dentro, o conteúdo químico, entra em contato com o oxigênio, ele mantém 50 graus por 10 horas. Tanto é que não é recomendado você colocar direto no corpo, porque pode te queimar. Então, você põe uma camisa ou um pano e ele sim, aí pode cobrir. Imagine, a Juliana teria sido salva se ela tivesse um dispositivo desse, que não é caro, tá? Mas é de suma importância, né? Junto com o cobertor térmico, a Juliana estaria viva hoje. Então, você vai se aventurar nessas atividades, você tem que ter algumas habilidades. Você tem que ter conhecimento de bússola, você tem que ter conhecimento como filtrar e purificar a água, você tem que ter noções de orientação, né? Que as estrelas, enfim, que a bússola. Você tem que, você tem que ter roupas adequadas, enfim, são coisas simples. São coisas simples, né, doutor? Simples, E lembrando que né? essa preocupação, ela não é uma preocupação que envolve questões meramente políticas, digamos, né, doutor? É uma questão de vida, né? De vida. Proteção à vida. Então, se você, não importa qual flanco você seja, mas é uma proteção à vida, é uma proteção à tua família, ao teu filho, teu neto, os teus tios, né? Enfim, todos aqueles que você se preocupa. Todo mundo já sabe que tem acompanhado o jornal, né? Foi uma sequência de erros, não somente dela, como também da direção do parque, a administração do parque, o país pobre, né? Sem uma infraestrutura montada para atender a demanda de turistas que chegam ali, né? Mas, repito, se ela tivesse esses dois equipamentos e uma garrafinha d'água, entendeu? Teria sido salva. Teria sido salva, né? Mas, infelizmente, o despreparo leva à morte. Então, lembrando, pessoal, para a gente reiterar, né, e deixar bem explicado, existem situações na vida de proteção à vida que pode fazer com que o teu filho, a tua mãe, o teu pai, né, o integrante da tua família, dependendo daquele conhecimento, daquele item, ele pode continuar na tua família ou não. Ele pode vir a falecer, né, doutor? Exato. Ou pode continuar, as pessoas que você ama, todos eles
converse com eles, leve essa informação, compartilhe com seus amigos, com os integrantes da sua família, porque nesse momento não existe cor, não existe camisa, não existe nada disso. O que existe é a vida, né? Que é um direito constitucional, inclusive, e é apenas isso que existe. Doutor, para a gente continuar, a segunda pergunta é como identificar, doutor, e priorizar as necessidades básicas, ou seja, água, abrigo, fogo, alimento, né, em diferentes biomas para evitar situações fatais, que é exatamente esses elementos que vão definir, né, a vida ou não. Vejam bem, hoje no Brasil, quer dizer, hoje não, o Brasil tem 6 biomas, né? Selva amazônica, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e os Pampas, lá no final do Rio Grande do Sul, né? Então, se você vai atuar numa área dessa, se você vai fazer uma trilha numa área dessa, se você vai fazer qualquer atividade, né? Por exemplo, jipeiro, montanhista, estude um pouco a área, veja informações, né? E a sua mochila que você deve levar tem que estar adequada para aquele contexto, né? Então, é importante que você saiba fazer fogo, é importante que você saiba fazer armadilha, é importante que você saiba como adquirir, obter a água, filtrar a água, né? Por exemplo, eu não faço trilha sem levar uma garrafa dessa. Ou seja, a própria garrafa, ela tem um filtro. Ela tem um filtro. Ou seja, minimiza o tempo que eu vou perder para ferver a água, se eu já pego a água do rio, do lago, e já bebo aqui, porque essa garrafa tem um filtro. Então, existem coisas básicas, Marcelo, que são necessárias no praticante dessas atividades, né? Então, a sua pergunta foi Os elementos que você tem. Como identificar e priorizar as necessidades básicas? Pronto. Água, abrigo, fogo. Exato. Então, por exemplo, se eu vou para o Pantanal, eu não estou preocupado com água. Se eu for para a Amazônia, eu não estou preocupado com água. Mas se eu for fazer uma trilha ou uma atividade na Caatinga, entendeu? No Cerrado, eu tenho que estar preocupado com água. Exatamente. Então, é importante você fazer um estudo de situação. Se prepare para a área que você for. E aí a Juliana chegou lá, no país, olhou lá, vendendo a trilha, vou fazer, totalmente despreparada. Então, repito, o despreparo leva à morte. Exatamente, pessoal. E a gente, acompanhando, né, esse fato da Juliana, a gente sabe que resultou em danos a órgãos internos e hemorragia, ou seja, foi uma morte com sofrimento, né? Até ela ter a sua vida ceifada, ela sofreu muito, né? Mesmo com guia, né, doutor? Ela estava acompanhada de um guia, e a alpinista brasileira que escorregou e caiu enquanto escalava no Monte Rijane, né, o segundo vulcão mais alto da Indonésia, né? Segundo a autópsia, ela teria tido muito sofrimento antes de sua morte. Então perceba, pessoal, a importância do kit de sobrevivência e desse conhecimento fundamental para garantir a vida. Marcelo, uma coisa importante aí, um adendo nessa sua posição, né? Tem muita coisa que está indefinida, tá? Porque o próprio governo lá esconde informações porque sabe que pode receber sanções, né? Ou pela omissão, né, de socorro a uma vida, né? Que não importa de onde seja, era uma vida. Mas você observa nas imagens que foram lançadas aí na mídia que após ela ter caído, contam que ela caiu inicialmente a uma profundidade de 200 metros e o drone que filmou no outro dia ela estava se mexendo ainda, né? E esse laudo que o Instituto Médico Legal deu, que ela morreu por múltiplas fraturas e hemorragia interna, já foi na segunda queda dela, porque o solo lá é instável e ela, por algum vacilo, ou mexeu, ou dormiu, escorregou de novo
Eu sei que ela terminou em quase 600 metros de profundidade. Exatamente, Né? exatamente, doutor. Mas, se ela tivesse recebido socorro em 24 horas, né? Porque a filmagem foi no outro dia, ela estava se mexendo. Se ela tivesse esse material aqui, né, com a sua aguinha dentro da mochila, ela tinha sido resgatada. Com Né? certeza, Então, com quer dizer, tem certeza. muita coisa indefinida. Com certeza o laudo enviado ao Brasil vai passar por outra perícia aqui, mas eles tentaram minimizar a responsabilidade do país, né? Sem dúvida. Então, com certeza, tem muita coisa que É, falta que virá à tona, é né? tão verdade, pessoal, que esse caso ganhou uma conotação internacional, né? Está envolvida a polícia da Indonésia fazendo a investigação do caso, até aí era uma situação local. E, de repente, a autópsia fez com que o caso ganhasse uma repercussão a cortes internacionais para poder fazer a apuração completa de tudo aquilo que ocorreu, né? Então, o possível andamento prevê a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a CIDH, se parentes e autoridades brasileiras desejarem. Então, vai depender apenas das autoridades do Brasil, que eu acho que se a gente estivesse, né, doutor, envolvido nesse caso, a gente solicitaria Uhum. a investigação, e a família da Juliana. Então, assim, não foi um caso de menor gravidade, né, doutor? Se tem toda essa repercussão. Sem dúvida, né? Eu acredito que tanto o Brasil como os países, de modo geral, onde existem parques, né, com acesso ao público para diferentes trilhas, né, quem não tem vai ter que se conscientizar e ter equipamentos adequados, equipe adequada, né, para socorro. Você vê, né, no dia, 2, 3 dias depois da morte da Mariana, outro turista caiu lá, né, graças a Deus foi resgatado com vida. Né? E caberia, doutor, até uma PL. Eu queria até perguntar para você sobre isso, se caberia uma PL em virtude da repercussão desse caso, né? E da falta, eu acho que de legalidade que a gente não tem se tratando desse tipo de acidente no Brasil. Não, sem dúvida. Isso aí deu um alerta para as nações, né? E com certeza daqui para frente haverá leis, né, no legislativo que vai responsabilizar, né, ou atribuir responsabilidade se você tem um parque desse, né? O senhor acha que existem lugares é, que a juventude, enfim, as pessoas, não importa a faixa etária, elas só poderiam ter acesso se elas tiverem um kit de sobrevivência? O senhor acha que existem lugares que têm que ter essa prerrogativa ou não? Tem, tem, tem. No Brasil existem trilhas que para você fazer a trilha você tem que mostrar o material que você tem. Porque está cheio de aventureiros como a Mariana que chegam lá e pensam que o negócio é fácil. Tem gente que aprende a fazer trilha, tá? Que aprende sobrevivência vendo vídeos no YouTube. Aí quando chega lá, na realidade, a prática que vai ver não é nada daquilo. Então, quer dizer, não, eu sei tudo, sabe não, cara. Se você não praticar, não tiver alguém que lhe oriente, você vai fazer besteira. Como a gente chama, né? Vai passar perrengue, né? Passar perrengue. Então tem muita gente que, por exemplo, quantos vão para o Largados e Pelados só porque fica assistindo? Ah, eu tenho condições de fazer. Né? E muitos desistem no outro dia quando conseguem entrar, porque realmente é uma realidade totalmente diferente, cara. Então eu digo ao jovem, olha, para você fazer determinadas trilhas, se prepare, vá buscar conhecimento, compre equipamento adequado, enfim, desde a vestimenta ao calçado, óculos, bastão de caminhada, o tipo de mochila, tudo isso tem que estar adequado para a trilha que você vai fazer. A aventura, né? E, doutor, eu queria que o senhor desse um recado, olhando para essa câmera, para o jovem que sair com a sua namorada, ou com um grupo de amigos, né, que frequentar diferentes lugares. Eu queria que o senhor falasse para ele agora, numa situação de acidente, numa situação de risco, né, como é que ele tem que fazer o controle psicológico dele? Como ele deve se portar naquela situação de risco, onde está tudo contra ele, né? Ele está prestes a perder uma pessoa que ele ama.
como que ele deve se comportar mentalmente para ele poder salvar todo mundo? Essa pergunta foi difícil, hein? Vamos lá. Vejam bem. Antes de qualquer atividade outdoor que você queira fazer com sua namorada, dizendo para ela que sabe tudo, que conhece tudo, que preparou para tudo, cuidado, cuidado. Primeiro, nunca vá para um lugar desse sem avisar para onde vai, nem dar a provável data de regresso, ok? Outra coisa, evite fazer essas atividades sozinho ou com a namorada, né? Vá sempre em grupo. Pegue alguém que conheça, pague um guia, faça uma trilha tranquila, com segurança, né? E leve tudo o que você achar ou lhe orientarem que seja necessário para que você faça a trilha. Agora, uma coisa é certa, a cabeça, entendeu? A cabeça, o preparo, né? Então, poucas pessoas resistem de forma tranquila, né? Numa situação de crise na trilha ou um acidente, né? Porque normalmente leva ao desespero. Mas se você estiver com equipamentos, por exemplo, esse equipamento aqui, ó, deveria ser obrigatório para todo guia de grupos em trilha. Isso aqui chama Spot, e em qualquer lugar do planeta que você esteja, vou dar um exemplo. Uma dupla de jovens senhores estavam fazendo uma trilha em São Paulo há um ano e pouco atrás, na Serra dos Remédios. E já voltando no final da trilha, eles iam chegar no final da tarde, eles estavam ali por volta de 2 horas, um enxame de abelha atacou os dois. E numa hora dessa, meu amigo, você corre, não sabe para onde. Caíram num buraco e o companheiro que conhecia tudo da trilha fraturou a perna. E o outro não sabia nada. Nem ir, nem prosseguir, nem retornar. Estava acompanhando esse amigo que quebrou a perna. Mas o pai dele tinha dado um spot. Ele abriu esse setor aqui, ó, e apertou SOS. Em 41 minutos, o corpo de bombeiro estava com o helicóptero em cima do ponto, porque esse equipamento aqui é satelital. Ele mandou as coordenadas geográficas para a Spot, e a Spot acionou o corpo de bombeiro em São Paulo. Então, você que arrisca fazer trilhas sem GPS, sem Spot, sem telefone, sem carregador, né? Você está correndo risco, principalmente se estiver sozinho ou com sua namorada. Viu, pessoal? Então perceba a importância dos equipamentos, tá? E a gente vai voltar agora para o padrão mental. Como o doutor acabou de falar, mantenha a tranquilidade, né? Visualize o que você pode fazer, as ações que você pode fazer naquele momento. Jamais se desespere. Jamais se desespere e mantenha, né, doutor, a completa tranquilidade. Depois ele entrou na questão dos itens, né? A importância de você ser precavido, de você fazer um planejamento antes de você sair, né? Porque dependendo da situação, né, doutor? Verdade. Ou seja, o básico, né? O básico. Porque se você, por exemplo, ele é a namorada, o exemplo que você deu, né? Ela quebrou a perna. E aí, realmente, transportar uma pessoa em determinadas trilhas, os dois com mochila e ela com a perna quebrada, é difícil. Eu não quero nem imaginar o perrengue que vai passar. Ou seja, e normalmente nessas áreas o celular não pega, tá bom? Então você tem que ter um equipamento satelital. Ou seja, e aí, como você avisou em casa que ia fazer uma trilha e que chegou o dia, não veio, a família, caramba, era para ter voltado, o que é que houve? Aciona o corpo de bombeiro e o bombeiro, com certeza, os grupos de resgate vão procurar essa dupla que não retornou. Ou seja, tudo tem que ser planejado. Agora, não adianta planejar e deixar deficiente aquilo que seria necessário para
a condução de uma trilha com segurança, né? Então, ó, eu vou planejar, vou fazer uma trilha, aconteceu um acidente e agora? Eu não tenho como avisar. Ou seja, vai passar um dia ou dois até que a família perceba, né, que eles não voltaram, a dupla não voltou, para que acione o socorro. Exatamente. Pessoal, tem casos como esse que o Dolvin acabou de entrar, de aviões na Amazônia que caem, né? Macapá, Belém, Rondônia, o avião cai no meio da Amazônia, avião pequeno, e aí o piloto fica 10 dias na mata, né, doutor? Verdade. Passa 10 dias na mata, no Até final... 30 dias já passaram. Até 30 dias e o cara sobrevive no final. Então perceba a importância do controle mental e psicológico. Certamente, se essa vítima tivesse se descontrolado, se desesperado, ele certamente teria morrido, né, doutor? Durante esses dias, onde ele estava lutando pela sobrevivência. Exato. Mas todos os pilotos que eu tenho conhecimento, que passaram por essa situação, eles tinham kit de sobrevivência básicos, simples, mas tinham, né? Então, Exatamente. é fundamental. Depois nós vamos falar desse kit Nós vamos aqui. Vamos entrar agora no kit. Né, Ok? doutor? Vamos entrar agora no kit. O Dove vai falar de cada item, pessoal, desse kit de sobrevivência. Atenção agora, né, que eu acho que é a parte mais importante do podcast. Na verdade, o podcast inteiro, né, doutor? É interessante, mas essa é a parte, digamos, é a crucial que você precisa saber, tá? E o grande objetivo também é de você passar essas informações para os amigos, para os familiares, etc. Fica à vontade, doutor, para falar de todos os itens. Então, vejam bem, eu vou apresentar aqui, dar uma sugestão de um kit de sobrevivência. Uma bolsinha de 30 centímetros, tamanho de uma régua, por 12 de altura e 13 de largura. Ok? Aqui eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver. Vários dias. E se eu disser a você o que tem aqui dentro, você vai começar a rir, mas é verdade. É a palestra que eu mais ministro Brasil afora para instituições, para grupo de jipeiro, montanhista, bike, enfim, toda atividade outdoor. Esse kit salva a sua vida. Você se lembra? Quem não assistiu, assista aquele filme 127 Horas. É antigo, mas ele fala ainda hoje. Um jovem aventureiro, experiente, saiu de casa sozinho de manhã, botou a bike no carro, botou a mochila e não avisou a ninguém para onde ia. Foi para uma área de cânion lá nos Estados Unidos, e aí ele dormiu um pernoite numa área de camping lá. No outro dia ele tirou a bike do carro, fez um trecho de bike, depois deixou a bike numa árvore e foi fazer uma parte de montanha, um cânion, né? E lá uma pedra rolou, ele tinha equipamento com corda e mosquetão, a pedra rolou e prendeu o braço dele. Que merda, hein? E aí ele não conseguiu tirar o braço. Para encurtar a história, ele levou um canivete chulepa, mas funciona. E ele já no 5º dia amputou o braço, teve que cortar, quebrou o osso para poder viver. Está vivo, né, mas sem o braço. Porque ele não tinha um equipamento como esse. Né? Ou seja, um kit desse é de suma importância. Veja bem, esse kit aqui, eu tenho tudo de navegação. GPS, né, tenho bússola, tudo de orientação, né, tudo de sinalização. Eu tenho 3 lanternas aqui dentro. Eu tenho 2 fogões, eu tenho 4 toalhas, eu tenho 3 barracas aqui dentro, eu tenho um kit de pesca, mas maravilhoso, pessoal, desse tamanhinho. É um kit de pesca desse tamanho. Eu tenho 4 formas de fazer fogo, eu tenho 4 formas de filtrar e desinfectar a água, eu tenho cola, eu tenho tudo de primeiros socorros, tá? Tenho termômetro, eu tenho esparadrapo, eu tenho linha, eu tenho bisturi,
linha para sutura, eu tenho gases, eu tenho várias pomadas. Então, essa ideia, né, que é fenomenal juntar todos esses itens, colocar num kit, essa ideia surgiu 100% daí dessa mente brilhante que você tem. Olha só, como é que foi isso? a ideia, né? A ideia. Eu tenho o curso de Guerra na Selva, né? E eu fiz um curso nos Estados Unidos de gerenciamento de catástrofe, né? E esse grupo eram grupos multidisciplinares na universidade, onde nós recebemos um case que, na verdade, foi o que aconteceu no Haiti, né? Uma ilha fictícia, onde houve um terremoto, e a gente teria que apresentar uma solução para gerenciar aquela crise, né? E aí tinha gente da ONU no meu grupo, né? E eles copiaram parte do meu kit, né? Que não estava como ele está hoje. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse equipamento aqui, ó, é da Condor, tá? Sinalizador. É um sinalizador, ou seja, você tira uma caneta aqui de duralumínio, ela é tipo uma pistola, ela funciona como uma pistola. Eu venho aqui e tenho aqui, ó, 9 dispositivos luminosos. Eu atarracho aqui, ó, atarracho o dispositivo aqui na cor que eu quero e eu aciono esse gatilho e ele joga 80 metros e ele faz um chuveiro de cores incandescentes. Ou seja, isso é importante. Você jipeiro, você montanhista, você que pratica atividade outdoor sozinho, ou seja, isso é um sinalizador. Isso é importante que você tenha. Então, esse kit aqui, eu ainda não vi um kit nesse padrão por onde eu andei. Então, é um kit, ou seja, eu tenho tudo de sinalização. Outra alternativa mais simples é essa aqui. Tá? Isso aqui é um bastão luminoso. Ele tem aqui dentro um tubo de vidro bem fininho, com a substância. Quando eu rebento ele, ou seja, eu só torço aqui, as duas misturas, os dois líquidos se misturam e ele fica incandescente aqui, acende, né? Eu posso amarrar uma linhazinha aqui, fazer um círculo de fogo, né? De luminoso, né? Ou seja, coisas básicas, né? Além, como eu disse, dois fogões, né? Toalhas, 3 barracas. Eu não vou desmontar porque é difícil montar aí isso aqui. Doutor, em média, quantos itens nós temos no total, a quantidade de itens nesse espaço reduzido, né? Que é o kit de sobrevivência? Olha, aqui eu tenho uns 200 itens, tá? Tenho 200 itens. Outra coisa, né? Lanterna, bússola, olha só que coisa interessante. Isso aqui é um espelho, né? O kit de qualquer americano que vai para o combate, ele tem isso aqui. Isso aqui está com plástico para não arranhar aqui o espelho. Mas se eu tiver perdido em uma aeronave, estiver me procurando, e no ponto que eu estiver, eu vejo o sol, e a aeronave vai passar entre eu e o sol, olhando por esse dispositivo aqui, ó, e se eu ver a aeronave, os raios incidem aqui e dão dentro da aeronave. Ou seja, isso aqui é um sinalizador simples, não pesa, ainda tem um apito junto. Ou seja, coisas simples, básicas que você precisa ter para que você esteja em condições de sobreviver, né? Lanternas de cabeça, muito importante, você pode trabalhar, né? Suas mãos ficam livres, né? E essa lanterna põe na sua cabeça, não atrapalha as mãos, dá para você fazer muita coisa durante a noite. É uma lanterna de... Exato, você veste ela na cabeça, né? Isso aqui. Perfeito. Ok? Bom, outra coisa importante, ó, você que se perdeu, isso aqui é da empresa Índios. Isso aqui chama pó de marcação, né? Ou pó marcador. Eu rasgo isso aqui, jogo na água, ele cria um círculo, uma concentração de quase 4 metros de diâmetro, na cor vermelha, né? Ou amarela, né? De modo que se a aeronave estiver passando em cima, vê, somente quem se perde no mar, tá? Um sobrevivente no mar. Ou seja, coisas essenciais. A faca, doutor. A faca. Tá? Bom, aqui
Também, Pessoal, são 200 itens, tá? Num espaço reduzido. Daqui a pouco a gente vai tecer a precificação disso, tá? Para quando você sair com a sua família, você for para biomas de difícil acesso, você poder levar esse kit e garantir a sobrevivência de todos, né? A proteção à vida não tem partido, não tem ideologia, né, doutor? verdade. Todo mundo precisa. E ele vai falar agora sobre a faca, gente. Lembrando, pessoal, que nessa história de faca, o doutor vai falar agora, não se trata de marca, não se trata de. Ele vai já explicar a situação da faca, que é uma coisa muito importante. Fica à vontade, doutor. Vejam bem, então, o que é que eu tenho de corte aqui? Né? Eu tenho um canivete pequeno, né? Muito afiado para as coisas menores, e tenho uma mais robusta. Né? E eu recomendo que a faca que você compre, ela seja full tang, ou seja, a lâmina continua dentro do cabo. Não é um filete aqui não, a lâmina, pode ver, ela circunda todo o cabo. Esse acolchoado aqui foi colocado exatamente na lâmina, ou seja, essa faca aguenta porradas imensas aqui Ela não e ela quebra. não quebra, tá? Então, quer dizer, escolha uma boa faca, né, para ter no seu kit, né? Outra coisa muito importante que eu tenho aqui 2 lanternas de cabeça, tenho essa lanterna aqui, né? E aí, você leva pilha para tudo isso? Praticamente tudo que eu tenho é recarregável a pilha ou USB. Então, para isso, eu levo sempre, né, um power bank para 5 cargas do meu celular, ok? E também pode ser carregado solar, pelos raios solares. Ele tem aqui uma tela, tá? Mas se eu achar pouco isso aqui, eu tenho isso aqui, ó. Quando eu estou fazendo trilha, isso aqui é um carregador solar, tá bom? Para celular. Ou seja, eu ponho na minha mochila, enquanto eu estou andando, está carregando. Então, 5, 6, 10, 15 dias que eu passe perdido, eu vou ter sempre minhas lanternas, meu celular, claro, de repente não vou ter sinal, né? E no caso, o spot, que no caso aqui, ele é a pilha, né? Eu não posso usar nesse dispositivo. Mas o importante é você mandar o sinal a primeira vez. Mandou, você vai ser socorrido. Ok? Doutor, se a gente for entrar agora no mérito da precificação desse kit de sobrevivência, né, para a população poder ter acesso, e logo o Dovin vai fazer uma parceria, tá, pessoal, do ponto de vista empresarial, para vender esse kit pronto. Ou seja, você não vai ter nenhum problema em encontrar ele pronto. Mas no momento, você vai ter que comprar esses itens de forma individual, né? E montar isso para você poder sair com a sua família, com seus amigos, etc. Mas aí, Dovin, pergunta que eu te faço, em relação à precificação, em média, quanto custa para se montar um kit como esse? Depende. Por exemplo, eu acredito que em breve, talvez no máximo 2 anos, o Elon Musk lance o celular direto com o satélite. Aí acaba GPS, acaba spot, porque em qualquer lugar que eu tiver. Mas enquanto não tem, né? Por exemplo, esse GPS da Garmin, né, custa R$ 4.000. Então, realmente fica difícil para o jovem, né, para quem está começando agora, montar um kit com GPS, né? Mas essas outras Existem coisas... alternativas, né? Exato, né? Então, quer dizer... Agora, isso aqui não custa caro. Esse equipamento aqui deve estar custando em torno de R$ 800. E você paga como se fosse um celular. Tu paga uma mensalidade de 79 alguma coisa, R$ 79,99, R$ 80. E ele é uma comunicação em qualquer Exato, lugar do qualquer mundo. lugar do mundo, Você né? se comunica Ok? numa situação de Aí sobrevivência. você tem que comprar uma boa lanterna, a prova d'água, né? Você tem que comprar uma boa lanterna, tem que comprar um power bank também possante, né? No mínimo de 20.000 miliamperes, né? Porque de 10.000 acaba a faixa, né? E esse equipamento aqui, né? Ou seja, normalmente quem pode comprar isso aqui são instituições. Por exemplo, nós montamos um curso para o IF de um estado, né?
e o reitor disse assim para mim: Dovin, meus alunos de geologia, de mineração, de engenharia florestal, eram 15 cursos. Eles atuam em área de prospecção, principalmente geologia, né? E às vezes o grupo se perde, né? E o bombeiro tem que ir atrás, resgate atrás, né? Mas a instituição pode comprar um equipamento desse, né? No total, quantos mil para Não, poder montar esse kit? depende, né? Depende. Mas se Você precisa comprar uma faca dessa de 3 milímetros de aço carbono? Não. Você precisa comprar uma faca full tang, ou seja, que a lâmina dela continue no cabo. No cabo, Essa aqui eu comprei, né? Essa faca custa R$ 750, né? 750. Mas é uma faca feita em cutelaria que eu mandei fazer. Mas Pessoal, você pode comprar, né? Pessoal, R$ 750 essa faca, tá? Então você que não importa o seu perfil, né? Você vai precisar de uma faca, né, doutor? Em diferentes biomas. Exato. E uma faca que não quebre, tá? Não precisa ser essa, pode ser mais simples, né? Pode ser mais simples. Então, quem achou que ia pela marca, né? Tem que ser uma Futang. Exato. Ou seja, compre sempre uma faca que o cabo dela seja a continuidade da lâmina, como aqui. Você acompanha a lâmina aqui, ó, entendeu? Então essa aqui não quebra levando para você cortar alguma coisa, bater aqui, né? Sim. Ela não quebra. Mas se você comprar uma faca que tenha somente um filetezinho da lâmina aqui dentro, ela quebra. Ela quebra. Ela quebra. Se a gente for chutar um valor, aqui eu vou, tá, pessoal? A gente vai orçar um valor ao vivo aqui para esse kit de sobrevivência. Quanto que a gente poderia orçar? Bom, Com tranquilidade. eu prefiro não dizer, porque eu prefiro dizer que você monta um kit desse, né? Com coisas mais simples, por R$ 1.200 sem o GPS. GPS. Pessoal, Okay? R$ 1.200 você consegue montar um kit como esse, sem o GPS, entendeu? Então é um valor... Desculpe, sem o GPS e sem esse equipamento aqui, esse sinalizador. Sem o GPS e sem o sinalizador. Outros sinalizadores, né? Você tem alternativas, né? Alternativas que você pode trabalhar para poder diminuir esse custo. Agora, essa proposta do Dovin, a parte central dessa proposta é o seguinte: você tem uma mochila, né, de quantos centímetros? 30. 30 centímetros por 12 de 13 de largura e 12 de altura. 30 centímetros por 12 de largura. Então, 30 centímetros por 12, você tem, dentro de um equipamento como esse, tudo que você precisa para poder garantir sua sobrevivência. Essa é a ideia, né? Não importa se vai faltar um GPS, né? Verdade. Isso ou aquilo, mas você está precavido, você está bem precavido na hora de você sair com a sua família e com seus amigos. Outra coisa importante, por exemplo, eu tenho um alicate multitool, ou seja, esse alicate aqui, ó, junto com esse anexo, eu tenho 28 funções. 28 funções, né? Ou seja, eu não preciso de mais ferramentas do que isso aqui. Todos esses ponteiros aqui são tipos de chave de fenda. E eu acoplo essa peça nesse multitool e eu tenho, só de chave de fenda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chaves de fenda aqui. Mais o que eu tenho no meu multitool. Ou seja, exatamente, escolha uma ferramenta dessa para que você mantenha o seu kit num nível bem elevado. E pessoal, agora presta atenção, tá? O Dovin vai tocar fogo no programa. Eu não sei se eu tinha prometido isso para vocês, tá? Ele vai tocar fogo no programa agora, que vocês vão entender já o que vai acontecer, tá bom? Dovin, ele vai mostrar para vocês, pessoal, esse é um dos grandes problemas, tá, da sobrevivência, dependendo do bioma, né? Porque você sai ali com a sua família, com seus amigos, e aí não tem o isqueiro, não tem o fósforo, você está numa situação de risco e precisa fazer fogo. E agora? Vai pegar a madeirinha, vai sair com a madeirinha. Calma, Dovin já vai entrar no mérito, tá? Nós vamos tocar fogo no programa agora, você vai entender que existem ferramentas que você pode utilizar
né, similar a isqueiro, a fósforo, para você ter fogo e sair daquela situação de risco. Vamos deixar o fogo para depois, mas vejam bem. Eu disse para vocês... Só para fazer o... é que o pano carbonizado eu passei todo para o Dr. Rodolfo do Country Club. Não, mas a faísca... Sim. Ele vai só fazer a faísca para vocês verem, okay. tá? Só a faísca. Nesse kit aqui eu tenho 4 formas de fazer fogo, tá bom? Eu trouxe mais 2 porque... Mas normalmente eu não levo mais que 4. Eu tenho, que você não sabe o que é, um pistão de fogo, tá? Isso aqui é um pistão de fogo, tá? Ou seja, quem fizer o curso na nossa empresa vai aprender e vai ver onde é que compra o pistão de fogo. Exatamente. É uma forma. Outra forma, claro, a mais básica é o isqueiro. Pessoal, não vamos tocar fogo no programa, tá? O pistão de fogo. É só a pouca gente sabe, uma lente de Fresnel. Lente de Fresnel. Uma lâmpada forte em casa ainda aquece. Imagine no sol, tá bom? Melhor do que uma lupa, porque é leve, né? Um tamanho razoável e que cabe em qualquer espaço. Lâmpada, lente de Fresnel. Tá? Então eu mostrei 3. O isqueiro, o pistão de fogo, a lente de Fresnel. É agora, né? E o strike. Isso aqui, existem 4 tipos de pedra, né? Principalmente a sílex, né? Que você bate e faz a faísca. Mas o que eu mais uso... Pessoal, atenção, atenção nesse momento. Tá? A gente falou que a gente ia tocar fogo no programa, tá? Mas vocês já vão entender que a faísca, tá, pessoal, é um utensílio de fácil acesso, você pode ter aí na sua casa, e aí faltou o isqueiro, faltou um fósforo, né? Dependendo da situação que você esteja, né? Dificilmente se esquece, mas se você não estiver num local que não tem como fazer fogo, fica à vontade. Isso aqui, Marcelo, na chuva, não importa o tempo, a temperatura, ou seja, sempre... Ó, pegou fogo, calma. Ou seja... É isso aí, tá vendo? Vocês viram aí, ó. Se eu tiver uma boa isca... boa isca, eu faço fogo em qualquer lugar. Por exemplo, a isca que eu mais uso é o pano carbonizado. Muito bom. E bolotas de algodão envolvida em vaselina. Eu tiro a bolotinha aqui chovendo, tudo molhado, eu boto a bolotinha lá, risco a pederneira, acendo essa bolinha e ela passa 5, 6 minutos queimando. Mesmo molhado os gravetos ali, eu consigo fazer o fogo, tá bom? Então, as 3 iscas que eu mais uso, né? Algodão com vaselina, bombril e o pano carbonizado que ontem eu passei para um amigo meu que levou tudo que eu tinha aqui. Eu mesmo faço o pano carbonizado em casa, né? Agora, as formas de você purificar a água, né? Olha, o exército americano, inglês, canadense, quase todo o exército do mundo usa um filtro desse, da Sawyer. Ele tem uma capacidade de 99,9% de limpeza de uma água. Aí pergunta, mas quanto dura isso aí? Olha só, pessoal. Pessoal, isso aqui... né? Se você estiver na Amazônia, quem já foi na Amazônia sabe, né? Atenção aí, né? Quem conhece lá a região, né? A água da Amazônia, numa situação de sobrevivência, né? Você pode tomar, mas existem lugares que, se você não tiver como purificar a água, né? Você está acostumado a viver na cidade tomando água mineral ou água filtrada, etc. Certamente você vai ter algum problema de saúde, né? Alguma intempérie ali. Então, esse aqui é um dispositivo do kit de sobrevivência que garante a purificação da água. Né, doutor? Exato. 99,9%. Esse dispositivo, ele já vem com uma garrafa, que isso aqui é uma garrafa, né? Dobrável, tá? É o padrão de qualquer garrafa PET. Você atarracha aqui, ó. Enche de água suja, ou água que você não quer beber diretamente, né? Atarracha aqui
E aí você bebe diretamente aqui, ou então enche o cantil ou o local que você quer colocar a água, tá bom? Mas qualquer garrafa PET, a tarraxa aqui faz o mesmo papel dessa aqui. Então, tenha sempre um filtro, ou na sua garrafa, ou esse filtro aqui, tá bom? Olha só, uma coisa muito interessante. Há debates entre os estudiosos, né? Por exemplo, a gente fala, eu vou filtrar e purificar a água. Não é o termo correto purificar a água, não é o termo correto. Porque uma água pura, ela não é boa para consumo. A água pura ou purificada é uma água destilada, que é usada em bateria de carro, é usada em experiências químicas. Então, eu prefiro chamar filtrar e desinfectar a água. Porque a água potável que você bebe em casa, no filtro, na torneira, né, ela tem sais minerais Que são importantes. que são importantes. Fundamentais. A destilada ou a pura não tem. A pura é Exatamente. simplesmente H2O. Duas moléculas de oxigênio, de hidrogênio e uma de oxigênio. E esses sais minerais, naquele ambiente, com o sobrevivente precisando de alimentos, Não, sim. hidratação. Inclusive são os importantes. sais minerais da água potável, ela ajuda a flora intestinal. Ela tem sais minerais, né? Então eu não gosto, apesar de até nos manuais, água, purificação de água. Não é bem a purificação de água, né? É a desinfecção de água potável, né? Porque a água pura é feita em laboratório, né? Então ela não é prejudicial, mas ela não tem todos os nutrientes necessários que a água potável tem. Mas numa sobrevivência é possível, né? Então é importante frisar isso aí, tá bom? Eu prefiro chamar de desinfectada do que água purificada. A água pura é simplesmente H2O, sem sais minerais, sem nada. Tá bom? E aí eu tenho algumas formas, né? além dos filtros, né? Além dos filtros. Por exemplo, você tem isso aqui em casa, ó, hidrosteril. Hidrosteril nada mais é do que água sanitária. Aí eles embalam numa caixinha bonita, um invólucro bonito. Enquanto você paga R$5 em 2 litros de água sanitária, tu paga 13 nisso aqui. Que na verdade é água sanitária. Exatamente. É importante a gente entrar nesse mérito, tá? Das opções de equipamento de sobrevivência de baixo custo, né? Que ainda oferecem segurança e funcionalidade para iniciantes. Então, o doutor vai falar um pouco de equipamentos que você encontra no mercado, né, lojas, enfim, na feira, que você pode usar, né, para garantir sua sobrevivência, né, com custo menor. Olha, tem 3 formas de você desinfectar, para não dizer purificar a água, tá? É a fervura. A fervura é excelente, eu acho que é a melhor. Ferva a água. Você está numa área hostil, você está no meio de um pantanal, no meio da selva amazônica. E aí você não encontrou água. Você não tem o purificador, né? Exato, você não tem a garrafa e não tem o filtro. Purificador. Ferva a água. Faça a fervura na água. A outra forma truque de desinfectar a água, ou purificar, entre aspas, é a química. A química. Então, todo mundo pode ter um hidrosteril na sua mochila. 2 gotinhas de água sanitária ou hidrosteril, tá? No litro d'água, espera ali 20 minutos, pode beber. E até pela internet, né, doutor? Ele pode acessar os equipamentos pela... Não, sim, a compra, né? Mercados, né? Outra coisa, então as 3 formas químicas, né? E água sanitária, né? Iodo ou hidrosteril, né? Desculpe, o cloro, né, o comprimidozinho, né, que vou mostrar aqui, ó, isso aqui, ó, é clorim, ou seja, a forma química de você desinfectar a água é o clorim, água sanitária e o iodo, que eu não trouxe aqui, 2 gotinhas de iodo, ok? Iodo a 0,2%, ok? Bom, então, gente, são coisas simples,
coisas mais sofisticadas, mas que você pode substituir. Mas não deixe de ter o seu kit de sobrevivência, né? Essa, pessoal, é a principal mensagem que fica para você, tá? Não deixe de ter o seu kit de sobrevivência. O Dovin é um especialista na área. A gente realmente ficou sensibilizado com o caso da Juliana Marins, né? E tudo aquilo que envolve a nossa juventude, né, Dovin? A gente se preocupa porque essa é a função, acho que do bom jornalismo, né, de empresas como o Método QR, né, de especialistas como você, garantir que os nossos jovens possam ir para um lazer, para diferentes biomas e poder retornar para as suas famílias. E para a gente poder finalizar, amigo, eu queria que a gente entrasse na questão pedagógica da sobrevivência, porque hoje nós temos o Ministério da Educação, né? Nós temos jovens com diferentes perfis, né, ideológicos, psicológicos e etc. E a gente precisa tecer exatamente esse comentário de como a gente pode ofertar esse conhecimento da sobrevivência do ponto de vista pedagógico nas instituições de ensino do Brasil. Por isso eu pergunto, como as instituições ou escolas de aventura, né, ou as escolas normais podem educar jovens sobre sobrevivência para prevenir tragédias, incluindo cursos práticos e simulações realistas? Bom, nós hoje, basicamente, somente as Forças Armadas, as polícias militares, que têm grupos especializados em sobrevivência, né? Mas eu acho que seria um assunto que todo colégio deveria ensinar, dar o básico, né? Por exemplo, nós temos uma dependência tão grande do sistema, que em milhares de casas de residências, vamos supor, acho que 95% das residências do país, se faltar luz hoje, ele não tem como fazer um fogo, porque depende do fogão elétrico que vai acender a chama, né? Então, quer dizer, você ter alternativas. Isso diz muito sobre a nossa educação, né? Não, Eu sim, acho que isso sim. diz muito sobre como a sociedade brasileira hoje é dependente de um sistema e dependente de uma ideia, né, Dovin? Eu acho que um sistema ele precisa de uma ideia para ele poder sobreviver. É Sim. igual um computador, né? Um dispositivo eletrônico, ele precisa de um software. Então, talvez esse nosso software precise de alterações, de mudanças. Por exemplo, eu até sugiro, né, que os órgãos competentes, né, seria uma boa dizer isso, né, que os órgãos competentes hoje, vamos supor, né, isso é uma suposição, vão exigir ou estão exigindo que todo guia de trilha, todo guia de atividade outdoor tenha curso de sobrevivência, né? Ou seja, ter noções básicas de tudo que é necessário. E como as nossas escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, como que elas podem trabalhar esse conhecimento no nosso sistema de ensino? Sim, só entrar na grade curricular, né? Ou seja, o Ministério da Educação, né, determine que todas as escolas tenham noções de sobrevivência, né? Como fazer fogo, como se orientar pelas estrelas, pelo vento dominante da região, pelos pontos cardeais, pela bússola, usando uma bússola, pelo mapa ou carta, que na verdade é carta, o pessoal chama de mapa. Ou seja, tem que ter noções, né? Como fazer um abrigo improvisado, né? Você acredita que, dependendo da faixa etária, uma criança, né, ou um jovem que está no ensino fundamental ou no ensino médio, você acredita que existe algum motivo que faça com que ele não aprenda esse conhecimento? Ou seja, você acha que esse conhecimento iria afetar a vida dele enquanto criança, adolescente, etc. Ou você acha que é importante para que ele se Rapaz, desenvolva? eu acho de suma importância o jovem, logo, por exemplo, eu tenho um neto de 10 anos, ele já sabe fazer várias formas de fogo, ele sabe fazer já, ele usa a pederneira, né? O seu neto, Meu neto, eu já ensino para ele, né? numa situação onde o seu neto
estivesse com outros da idade dele, quantos anos tem o seu neto? 10 anos. 10 anos. Então, vamos colocar ali, vou pegar um bairro, ali a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Se a gente colocasse o teu neto com outros 100 da mesma idade, de 10 anos, da faixa etária do teu neto na Barra da Tijuca, certamente o teu neto, numa situação de sobrevivência, mesmo se ele estivesse sozinho, ele iria ele iria sobrepujar todos aqueles, Não, sim. ou iria escapar junto com alguns outros. Eu pratico com ele Você concorda com armadilhas. isso? Concordo. Eu pratico armadilhas com ele, né? Eu pratico pesca com ele, né? Eu pratico como obter água, né? Você sabia? Desses 100 jovens de 10 anos, da idade do teu neto, quantos você acha ali que numa situação como essa iriam fazer a mesma coisa que o teu neto faz? Eu acho que raríssimo, são pouquíssimos que os pais têm esse pensamento que eu tenho, sabe? Ou seja, toda vez que eu vou fazer uma trilha suave, uma trilha que não tenha risco nenhum, ele vai comigo, entendeu? E quando eu faço a trilha com um grupo, a primeira coisa que eu faço, se alguém se perder, claro, né, que eu vou ter todo o cuidado, né? Mas eu oriento, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, veja onde está o sol. Normalmente a trilha começa de manhã, né? Sol. E aí, aquilo que é ensinado no primário para a gente, os pontos cardeais, né? Você posiciona o braço direito para o sol nascente, né? Na sua frente tem o norte, atrás tem o sul e à sua esquerda tem o oeste. Então, quando eu entro numa trilha, eu faço todo mundo saber disso. Ou seja, enquanto o sol tiver à minha direita, o norte está na frente. E quando eu vou para uma área, eu digo, se vocês se perderem, acontecer alguma coisa, no norte vocês vão encontrar a estrada tal. No oeste vocês vão chegar no rio tal. Ou seja, se por acaso acontecer alguma coisa, é bom você caminhar com o pessoal orientado, sabe? E bom quando a gente encontra às vezes cobras. Eu quero conhecer o teu neto. Tá? Cobra, cobra. Por exemplo, já fiz trilha com um grupo que eu pego a cobra e mostro a dentição dela e digo, né? A diferença de uma peçonhenta, né? Uma cobra venenosa e a não venenosa, as características, né? Ou seja, e é uma das coisas que mais preocupa quem faz atividade outdoor é cobra, né? E na verdade, depois de uma aula dessa, né? Eles mudam um pouco, né? Porque faço centenas de trilha, nunca houve picada. E Dove nasceu onde? Nasceu onde? Eu nasci em Maceió, Alagoas. O pessoal Dove é de Maceió, de Alagoas, entendeu? E aí, para a gente finalizar, tá, pessoal? A gente deixou essa ideia do kit de sobrevivência, a importância, tá, gente, de você ter acesso a esse conhecimento, garantir a vida das pessoas que você ama, tá bom? Quero lembrar a todos que esse podcast vai ser retransmitido na rádio 105,7 FM, tá? No domingo, na edição especial, a gente vai ter uma coluna no jornal A Gazeta, que vai ser a transmissão no Jornal A Gazeta, a publicação no Jornal A Gazeta junto com Alexandre Garcia, ex-presidente da República, ex-deputados, senadores, advogados. É um capital intelectual brilhante, né? No jornal impresso, né, Dove? Para poder os intelectuais, as pessoas que gostam mais da mídia escrita, né, ter acesso a esse conhecimento. Vai passar também no Brasília News, Cidade FM, Minas, tá? Que é outra rádio, e em diferentes portais de notícias, tá bom? O Dove vai entrar agora no mérito da empresa dele, tá? Que ele vai falar um pouco sobre o assunto. Esse é um mercado também, um mercado da sobrevivência, né? É um mercado de sobrevivência, então vai ser interessante você poder ter acesso a esse conhecimento, né? E é um mercado que deve ser explorado, tá? Acho que no Brasil inteiro você tem diferentes biomas, né? Mata Atlântica, Amazônia, enfim, a gente é um país tropical, mas é um país de tamanho continental, né? Com diferentes regiões, né? Semiárido, etc. Então ele vai falar um pouco da empresa dele e quem tiver interesse de fazer essa parceria no mercado da sobrevivência, né? Kit de sobrevivência, né?
ele querer ligar para o Dove, ele vai deixar o telefone dele. Olha, eu quero saber como é que é esse equipamento, esse GPS, esse sinalizador que você usa, onde é que eu consigo essa mochila, né? O Dove vai deixar o telefone, o e-mail dele, e aí você entra em contato. Ok. Então, se você tem interesse em ter conhecimento nessa área, por exemplo, a antiga escola técnica, agora chama de IF, é de suma importância para os alunos do IF, de geologia e de mineração, as universidades de curso de geologia, né? Grupo de jipeiro, montanhista, enfim, quem faz atividade outdoor. Nós temos a empresa Rota de Fuga 83, aqui está o meu e-mail, se alguém tiver qualquer dúvida, vamos conversar pelo nosso e-mail aqui, e estou em condições de atender em qualquer área do país, ministrar um curso. Por exemplo, você lembra quando caiu aquele avião da Varig que saiu de Marabá com destino a Belém e o comandante Garcês, houve uma mudança lá no código do transponder lá, era 027 e aí criaram mais uma outra lacuna e o computador ele botou 027 e botou um zero, acrescentou um zero. Ele foi para outra e caiu aqui latitude, em Mato longitude. Grosso, né? Exatamente. No ano seguinte, a empresa Varig mandou 17 comissários de bordo para 23 brigadas de infantaria de selva. O comandante da brigada era o general Guilherme, e eu ministrei 2 semanas de curso para a Varig. Depois disso surgiram cursos, né? Então nós estamos em condições de montar curso de sobrevivência para a empresa aérea, para funcionários da Vale do Rio Doce, da Embrapa, das polícias florestais. Agora, curso raiz. Ou seja, se quiser ralação ou não, a gente faz. Mas tudo técnico, tudo com conhecimento de causa, ok? E aí nós estamos à disposição. Rota de Fuga 83 graus é a nossa empresa. E esse é o o nosso e-mail, e-mail, rotadefuga83gmail.com. Pessoal, esse é o e-mail, tá? Do Dove, que é especialista, rota de fuga 83@gmail.com. Lembrando para vocês que esse mercado movimentou 5 bilhões de dólares em 2023. Então você que é empresário, jovem, né? Os profissionais de segurança pública, soldados do Exército Brasileiro, o pessoal que tem vínculo com partidos de diferentes segmentos, né? Autoridades que precisam garantir a segurança, né? Bem como você que é um simples pai de família que quer garantir a segurança das pessoas que você ama, dos seus amigos, o Dove está à disposição. Dove, deixa o seu telefone e não se esqueçam, 5 bilhões de dólares em 2023. Então, está comprovado que o mercado da sobrevivência é fundamental, tá, no Brasil e no mundo. Deixa o teu telefone para a galera. Eu te mandei aí o fone? Não? Bom, 61 Brasília, 981369615. Repetir, 61 Brasília, 981369615. Se não anotou, você entra em contato pelo Rota de Fuga e nós trocaremos ideias. Então é isso aí, galera. Um abraço para vocês, tá? Esse é o Voz do Contribuinte. A gente sempre vai estar trazendo aqui informações importantes, né, para o empresário, para os funcionários, para os colaboradores, né? Contribuintes somos todos nós, 210 milhões de brasileiros, né? Todos nós somos contribuintes. Então, essa coluna, né, essa perspectiva, essa ideia está à sua disposição, tá bom? Quero deixar aqui o agradecimento à equipe dos meus amigos aqui. Eu não vou citar o nome, né, Dove, porque eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme deles. Eu amo eles. E é isso, tá bom, pessoal? Um abraço. Tamo junto. Voz do Contribuinte. O Estado é notícia.